Estamos agora no quarto domingo falando sobre o periago, a jornada de Cristo no meio do sofrimento humano. Fizemos uma abertura. No primeiro domingo nós falamos sobre a culpa humana. Por que o ser humano vive nesse estado de morte que nós vivemos? A culpa do Éden. O pecado de todos nós de dizermos não ao Criador. E as consequências disso. O mundo que nós vivemos é consequência de uma opção humana. De não ter a direção da sua existência nas mãos de Deus. Se você não esteve no primeiro, aliás, todos os nossos cultos já estão no YouTube nessa série, para você acompanhar e ter a sequência. Por que entramos numa jornada de dor? O ser humano e a existência humana sofre e padece, porque o mal não pode ser eterno. Quando o homem peca no Éden, Deus diz, ele tem que ficar para fora do paraíso, antes que ele coma da árvore da vida, e o mal seja eterno. O mal é exatamente a ausência de Deus. É a opção do homem de colher do fruto e dizer, eu vou dizer o que é o bem e o que é o mal. Essa separação de Deus começa a gerar degeneração no homem. E o homem criado à imagem de Deus passa a se transformar na imagem de qualquer outra coisa. Porque a sua ganância de ser Deus e governar tudo que há, na ausência de Deus, gera a existência do mal. Agostinho, grande pensador do terceiro século e quarto, ele vai dizer que o mal é como a ferrugem. Ninguém inventou a ferrugem, mas a degeneração do ferro é o próprio mal. Por isso que a gente não tem como dizer, eu vou orar por você e tirar o mal de você. Porque a sua própria degeneração é o mal, faz parte de você. O mal está enraizado em nós. E mesmo que alguém expulse alguma coisa má da sua vida, você continua sendo mal, e eu também, continuamos pecando. Continuamos desejando coisas ruins. A compreensão de que a nossa vida, ela é vivida numa realidade de mal, é muito importante. E por isso, na opção do homem, de toda a criação, viver sem Deus, é que dá campo para que toda a nossa existência, a nossa jornada seja de dor. É olhar para esse mundo e dizer, mas não precisava ser assim, por que é assim? E muitos perguntam, mas aonde está Deus? Se Ele existe, por que nós estamos no mal? Essa é a própria resposta. É porque nós não coexistimos com Ele. Ou melhor, não existimos na dependência dEle. A maior prova de que Deus existe é o mal na terra. Porque o mundo anda sem Deus. A ausência dEle gera tudo o que vemos. A semana passada falamos sobre o arrependimento. Falamos sobre o reino de Deus, que vem na pessoa de Cristo. E Ele anuncia a sua justiça, a sua paz, o seu amor, suas curas, a sua vida, aonde o mal e o pecado não têm domínio sobre Ele. Para olharmos para Jesus e dizer, somos culpados. Culpados não porque cometemos um erro, culpados porque vivemos num estado de pecado, afastados de Deus. E o nosso arrependimento não é apenas porque eu fiz uma coisa errada. Eu me arrependo de ser quem eu sou. E quando eu faço isso, eu sou envolvido e abraçado por Cristo e pelo seu reino. Não de forma definitiva, porque agora temos o reino de Deus, temos a pessoa de Cristo, temos a sua palavra, mas a condição do pecado no mundo ainda continua. Nós saímos do domínio do pecado e do mundo e passamos agora para uma vida do reino, ainda num mundo de pecado. E olhamos para a eternidade, aonde definitivamente teremos apenas a vida no reino. Vida no mundo sem o reino, conhecemos a Cristo e temos uma vida no reino, ainda no mundo, e futuramente a vida apenas no reino. Por isso que nos dias de hoje, nós vivemos esse conflito com a dor. Conhecemos Cristo, temos o Deus poderoso para nos livrar de todas, mas ainda vivemos num mundo
aonde o mal e a dor imperam, inclusive no nosso coração. Porque mesmo salvos, ainda pecamos. Mas o arrependimento, que pregamos a semana passada, é o caminho de volta pela obra que Cristo fez por nós. O Deus que vê o homem pecando e abrindo as portas para a morte, entra na vida do homem para pegar a morte sobre si e dar ao homem a chance de viver. Hoje nós vamos falar sobre a reconciliação. Quando Cristo vai à cruz, Deus estava na cruz. Deus estava na cruz, dizendo: o pecado de vocês que gerou morte, que vai levar vocês ao fim eterno, para você que crê não será mais eterno. A obra de Cristo é chamada de obra de reconciliação. Sabe quando você tem inimizade com alguém, está afastado de alguém, e você se reconcilia com essa pessoa? Quando isso acontece, geralmente é porque uma das partes vem e pede perdão. E diz: olha, faz tempo que a gente não conversa, a gente quebrou o pau aquela vez, mas eu sei que eu fiz errado, eu errei, me perdoa. Uma das partes leva o peso da culpa, reconhece, abaixa a guarda, ao invés de bater e continuar batendo, diz: chega, eu sou culpado. E aí a outra parte perdoa. Geralmente, entre nós humanos, é difícil que uma pessoa só tenha culpa. Às vezes acontece. Mas geralmente acontece de alguém chegar e falar: faz tempo que a gente não conversa, a gente precisa se reconciliar, me perdoa, eu fiz errado, eu não devia ter feito. E o outro diz: ah, mas eu também, todos nós somos culpados, eu também fiz aquela outra coisa errado. E porque ambos assumem a culpa, eles são reconciliados. No caso de Cristo, nós não temos como assumir a culpa, porque assumir a culpa é a morte. E jamais teríamos como pagar o perdão de Deus. Deus vem e assume toda a culpa. É como se você batesse numa pessoa gratuitamente, ela não te fez nada, você encontrou na rua, você pega um porrete e dá nela, nem sabe quem é você. E de repente, essa pessoa vem até você e fala assim: olha, eu sou culpada pelo que você fez. Aí você vai dizer: não, você não é. Tudo bem, mas você tem que pagar uma fiança, eu pago por você. Você tem que pagar um advogado para te defender, eu defendo você. E quando for no tribunal, eu vou dizer que você não tem culpa. Você fala: você não pode fazer isso, isso é uma loucura. Para alguém assumir a culpa, o preço da culpa, por uma coisa que fui eu que fiz. Pois é, foi isso que Cristo fez por nós. Estávamos afastados de Deus, e Ele trouxe uma obra de reconciliação, dizendo: eu levo sobre mim mesmo a culpa. Eu pago o preço, mesmo sendo inocente, para que nós voltemos a ter uma relação, já que você nunca teve. E para que você compreenda quão profundo é o meu amor por você. Essa reconciliação é que nos faz, essa obra de reconciliação nos faz entender o tamanho do amor de Cristo. E é por isso que nós nos entregamos a Ele. É por isso que nós dependemos dEle. Porque a gente está constrangido pelo que Ele fez por nós. Quando alguém paga uma dívida para você, se você já teve alguém que te ajudou no momento difícil da sua vida, e você que estava num perrengue danado, viu uma mão estendida por você, e essa pessoa nunca te cobrou nada por isso, é bem comum que você a encontre depois, e por muitas vezes na vida, e a sua relação com ela de gratidão é eterna. Aliás, quando alguém chega e você está com essa pessoa, fala: você aqui é meu amigo, preciso te apresentar. No momento mais difícil da minha vida foi esse cara que me socorreu. Você tem uma gratidão eterna. Se nós conseguimos fazer isso conosco, como seres normais, falíveis, pecadores, a pergunta é: por que não com Cristo e com Deus e com a sua obra? Tem gente que pensa assim: bom, como foi Ele que pagou a morte? Como foi Ele que morreu por mim? Como foi Ele que se entregou por mim? E eu não precisei fazer nada? Quer dizer então que sempre que eu pecar Ele perdoa? Que eu vou viver na gandaia. Aquele que olha a graça e não entende o preço do que é gratuito, ele pisa e joga fora tudo que é lhe dado. Uma pessoa que você ajuda e ela não reconhece a sua ajuda, e tudo que você faz, ela trata como nada e continua vivendo distante de você sem reconhecer,
ela fez o pior que ela podia fazer. É a pior atitude. Não é simplesmente não compreender, é receber e desperdiçar o que você faz. Quem pensa que recebeu de graça e por isso pode viver dissolutamente, é uma pessoa que não compreendeu a graça. Aliás, tem muita gente hoje que acha que o que Deus fez por mim é porque eu mereço. Não compreende que somos pecadores. E o que Cristo fez por mim é impagável. Por isso eu dou minha vida toda a Ele. É interessante que há pessoas que gostam que você diga, você é obrigado a fazer isso. Você tem que orar, você tem que fazer tal coisa. Você tem que ir à igreja, você tem que ficar de joelhos, você tem que ler a Bíblia. E porque é uma obrigação, ele faz. Mas lembrando-se do que nós falamos semana passada, Deus não olha tanto mais o que você faz agora. Ele olha quem você é. E o que acontece dentro de você e a sua sinceridade. Porque podemos fazer e falar da boca para fora, mas Deus lê o coração. Ele espera de nós um compromisso, não porque somos obrigados, mas porque somos constrangidos. Porque não conseguimos fazer diferente diante do tamanho da graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, verso 3, está na tela e você pode acompanhar no seu aplicativo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo vem de Deus, toda a nossa vida vem dele, nós estávamos afastados dele, mas ele nos reconciliou e nos deu um ministério de reconciliação. Isso significa que Deus estava lá em Cristo, reconciliando com Ele mesmo, consigo, o mundo. E Ele não levou em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, representantes dele na terra. Como se Deus encorajasse e exortasse por meio de nós o mundo todo. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Não é porque você recebeu de graça que vai ser vão e você vai desperdiçar. Porque Ele diz, no tempo aceitável escutei a vocês, e no dia da salvação eu os socorri. E agora, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O quanto a nossa dor nessa jornada é curada e diminuída pelo fato de entendermos a reconciliação. O quanto você compreende que porque Cristo te reconciliou com Ele, na sua realidade de dor, na jornada que você tem nesse mundo, o quanto você compreende que foi levado na cruz de Cristo. Há pessoas que acham que porque conheceram a Cristo, Deus vai tirar toda a dor dele, para que ele continue vivendo feliz nesse mundo. Eu acho que não é assim. Eu acho que porque eu conheci a Cristo, Ele demonstra que Ele é Senhor sobre a dor e sobre o mal, e aponta o mundo dele para que eu queira sair do meu. Pessoas que querem que Deus resolva a sua vida para continuar vivendo, querem a sua vida. Já pensou nisso? Não, eu acredito em Deus e quero que Ele dê tudo de bom para a minha vida para que eu continue vivendo a minha vida. Crer não é querer que Deus dê a minha vida. Crer é desejar viver a vida dele. É negar-se a si mesmo. É entender que eu fui reconciliado com Cristo, na vida de Cristo. A minha existência é dele para sempre. E porque nós fomos reconciliados, há um segundo elemento importante na nossa vida de dor e sofrimento. É que nós nos tornamos ministros da reconciliação. É isso que diz o texto. Nós não temos garantia que nesse mundo a gente não vai sofrer. Porque o próprio Jesus, poderoso de todas as coisas, Ele disse, no mundo tereis aflições. Portanto,
Se você acha que acreditar em Cristo é nunca mais ter problemas, você está errado. Porque nós vivemos num mundo que caminha para o fim. E ainda que creiamos em Deus, essa existência será finita. Nós envelheceremos, a nossa idade economicamente ativa e produtiva vai diminuir, nossa saúde, até que nos encontremos definitivamente com o Rei dos Reis. Até que esse tempo de reino de Deus ainda no mundo acabe e seja apenas reino de Deus. Quando nós olhamos para essa terra, entendemos que já vivemos o reino, mas ainda não na sua plenitude. Mas enquanto vivemos e enxergamos o reino de Deus, temos os efeitos da reconciliação e somos ministros da reconciliação. E esse é o segundo elemento. A dor na jornada, ela também é diminuída, ela também mingua diante dos efeitos do reino no homem. Trocando em miúdos, o Deus que me reconciliou e me recebeu de volta, o Deus que me perdoou e morreu na cruz em meu lugar, o Senhor que disse, eu pago o preço para você e agora você é meu, aquele que me tirou das trevas e me colocou na sua luz, aquele que fez de novo amizade onde havia inimizade e eu não pude pagar, e aquele que me fez ver o tamanho do seu amor, ele também me deu um ministério. A palavra ministério no Novo Testamento é a palavra diaconia. Todas as vezes que você vê a palavra ministério no Novo Testamento e você puxa o adesivo e olha o grego que está embaixo, é a palavra diaconia. Diaconia significa serviço. É que nós temos ideia de que ministro é o cara que está lá em Brasília mandando em tudo. Essa é uma ótica, esse é um significado de alguém que exerce um magistrado. Mas nesse termo, a visão bíblica, que é distorcida pela nossa realidade contemporânea, quando você lê a palavra ministério, significa você é o que está por baixo servindo. Nós somos servos que promovem reconciliação. Vamos trocar em miúdos mais ainda. Porque eu vi Deus me perdoando e pagou o preço por mim, é por isso que eu perdoo e pago por outros. Aquele que repartiu comigo a sua vida e disse, eu sou o pão e você vai comer de mim, me leva agora a ser um ministro, um servo de reconciliação. E eu também reparto o meu pão com quem não tem, porque de graça eu recebi e de graça eu dou. Não é de graça receber e de graça desperdiçai. Porque Ele me amou, eu sou um promotor do amor. Porque Ele me ensinou, eu sou um promotor do ensino. Porque Ele me mostrou a sua paz e não levou em conta as minhas agressões, é que eu também sou um pacificador aonde quer que eu esteja. Porque Ele foi justo na justiça divina, apesar da minha injustiça, é que nesse mundo quando são injustos comigo, eu respondo com justiça. Porque aquilo que de graça eu recebo, de graça eu sirvo. Porque aquele que foi o Deus da reconciliação me tornou ministro da reconciliação. E me deu a palavra da reconciliação. E Ele agora me diz, se reconcilie com Deus, se reconcilie comigo. Faça de novo as pazes, entendendo que você não pagou, reconheça o que eu fiz por você. E não só viva comigo isso, mas reparta, o reino de Deus chega à terra. Cristo e o seu corpo, que é a igreja, mostra para o mundo que a reconciliação chegou. E todos os que o conhecem agora anseiam pelo tempo em que não viveremos mais reino de Deus dentro do mundo, mas apenas reino de Deus, da eternidade com Deus. Por isso nós amadurecemos na nossa batalha. Por isso nós crescemos no entendimento da interferência de Deus. Irmãos, por mais que eu procure explicações, eu não sei te dizer porque uma pessoa vive uma coisa e outra vive outra. Existem infinitas variáveis, talvez possamos dizer, do porquê nós enfrentamos os males que enfrentamos, sabendo que fundamentalmente vivemos no mundo do mal. Esse é o pressuposto básico. Estamos no mundo do mal. O mal também faz parte de nós, é a nossa degeneração.
E alguém que diz assim, por que Deus não vem e tira o mal? Porque Ele tiraria nós, porque nós somos maus. Aliás, você quer que esse mundo fique perfeito? Tire os seres humanos. Sim. Quem faz a corrupção na terra? Seres humanos. Quem rouba e mata? Seres humanos. Quem é que trai? Seres humanos. Quem que acaba com as fontes puras? Quem que explora a terra? Quem que tira petróleo e queima combustível fóssil? Quem que polui? Quem que constrói e desmata? Quem é que é injusto com o fruto da terra? Quem se apodera de muito e oprime o outro que tem pouco? Quem enriquece muito pela pobreza de muitos ou de milhares? Quem? As plantas? Não, tudo isso quem faz são demônios. Tem gente que crê assim. Isso são demônios, os homens são bonzinhos. O problema é quando o demônio entra. E tem até um cara que prega dizendo que eu vou orar e num raio de não sei quantos quilômetros não vai ter demônio nenhum, como se tudo ficasse perfeito. Continua. O problema não é o demônio ir embora, tem que tirar o homem, porque o homem tem mal. O homem é mal. Aliás, quando a gente chegar lá na eternidade e estiver na delegacia, o demônio não vai assinar o BO de um monte de problemas. Não, isso aqui não fui eu que fiz. Não, isso aqui não fui eu. Pô, imagina. Até achei legal, porque o homem vem dos negócios que até eu fico espantado. Porque como eu disse aqui há 2 domingos atrás, aquele teólogo americano, Homer Simpson, ele diz que se a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. E nós costumeiramente colocamos tudo em cima de demônios. Aí o marido está aqui com a mulher quebrando o pau, é demônio, vai lá que o pastor vai expulsar o demônio e seu casamento vai ficar bom. Não tem pastor que faça seu casamento ficar bom e nem oração e reza braba que tire isso. Porque você expulsa o demônio, mas você continua sendo um cara ingrato, tratando mal a sua esposa. Não é demônio, não, é você. E a sua esposa, e você mulher, mesma coisa. É um que é violento, sanguinolento, silencioso, incompreensivo, ou rixosa, língua solta. É tudo que você pode imaginar. Nós somos o problema. Porque o Senhor não vem e tira o mal, Ele vai vir tirar você. Temos que compreender que precisamos da graça. E precisamos nos reconciliar com Deus. O que a gente quer é que Deus venha e supra nossa sede e ganância pelos nossos próprios métodos e pelas riquezas que brilham diante dos nossos olhos. Mas quando eu me reconcilio com Deus, eu entendo todos os valores do seu reino e eu quero reproduzi-los. Eu não posso dizer a você que acabaram os seus problemas porque você agora tem Jesus. Porque no mundo a gente vai ter aflição, mas a grande notícia é que isso aqui vai acabar. Mas enquanto estamos no mundo, vivemos a bênção da reconciliação. Eu não sei te explicar o porquê. Acontece de bom isso e aquilo não. Como eu disse, são muitas variáveis, mas uma coisa eu sei. A reconciliação me alcançou. E eu como igreja, vou diminuir a jornada de dor de muita gente. Levando no ministério, no serviço da reconciliação, tudo que eu puder. Por isso, nós não fazemos obra social. Por isso, nós não fazemos as coisas que fazemos aqui na igreja, porque a gente tem que ajudar os pobres, né? Faz parte. Não. Nós fazemos porque nós não conseguimos ficar alheios ao que está acontecendo. Porque eu fui reconciliado e eu sou ministro da reconciliação. Você entende isso? É por isso que você não contribui, porque você precisa ajudar ou porque você é obrigado a dar dízimo. Que não tem obrigação, você não tem que dar dízimo. É que o que Deus espera é que eu e você não consigamos ficar sem fazer, porque somos ministros da reconciliação. Sabe por que a gente estende a mão e por que arregaçamos as mangas e por que nos doamos no trabalho do reino de Deus? Não é porque essa é a obrigação de membro de igreja, é porque a gente não consegue ficar sem fazer. Para dizer a verdade,
Nós não poderíamos ter o problema de conclamarmos pessoas ao trabalho. Nós não deveríamos ter o problema de conclamar pessoas ao envolvimento com o reino da igreja, as pessoas da igreja. Não deveríamos ter problema para conscientizar pessoas da arrecadação ou da contribuição. Nós deveríamos ter problema com muita gente querendo se doar, com muita gente querendo contribuir e com muita gente querendo trabalhar. Porque o que Cristo fez por nós é demais. E a gente deveria acordar na segunda-feira falando: meu Deus do céu, teu reino me alcançou e eu fui reconciliado com Cristo. Olha para a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa, se eu não fizer eu morro. E aí o nosso problema aqui seria dizer: menos gente, menos, tem muita gente querendo trabalhar. Olha, não, eu quero fazer, eu quero me doar, eu quero doar. Chega, a gente para de doar que não tem mais onde guardar. Porque é nesse corpo que deveríamos estar como pessoas que não precisamos de ninguém nos dizer o que precisamos fazer. Porque nós não fazemos porque precisamos fazer. Não fazemos porque somos obrigados a fazer. Fazemos porque não conseguimos viver de outro jeito. Fomos reconciliados e somos ministros de reconciliação. Sem muita ousadia, eu ouso falar que nós estamos muito longe da vida cristã que de verdade Deus espera de nós. Muito longe. Muito longe da nossa vocação. Nossas expectativas com o que diz respeito à igreja é de um cliente. A gente vem para ver se a gente gosta da música, se o departamento infantil é legal, se as professoras são boazinhas, se o volume do som é bom, se o pastor fala uma coisa que eu gosto. Não gostei. Eu achei que o molho não é legal. Tem um outro restaurante ali que parece que tem ao pesto. Não, mas lá canta muito, é muito aleluia, eu quero uma igreja que canta menos. Canta menos, meu pastor grita muito, eu não gosto. Eu fui numa outra, nossa, ele é muito quietinho, eu gosto de poder, eu gosto de gente que pula. Porque na verdade, eu acho que tudo existe para servir os meus gostos. Nós estamos muito longe da palavra cristão. Nossos anseios estão muito ligados a essa terra. E a gente ainda fica brigando com Deus, porque aquele lá que é do diabo, meu vizinho, tem mais do que eu, tem que dar para mim também. Como se Cristo tivesse vindo ao mundo e morrido por nós, para que eu ganhasse o campeonato de competição contra o filho das trevas. E me sentisse melhor porque eu tenho mais do que ele, e fosse dar testemunho na igreja. Nós estamos muito longe de uma vida cristã verdadeira. Nós deveríamos ter problema com nossas dúvidas sobre vida com Cristo, no aprendizado da palavra. A gente devia ler tanto a Bíblia e entender tanto o que Cristo quer de nós, ou não entender apenas. E o nosso final de semana tinha que ser uma doideira. A nossa classe aqui de estudo bíblico, que a gente anuncia 4 meses para ter 30 alunos, não porque a gente quer ter classe cheia e falar que nós somos melhores, mas porque é importante para você, porque você foi reconciliado com Deus, e agora a gente tem um ministério de reconciliação, e a gente devia ter mais sede. A gente gasta 20, 30 horas por semana, sei lá, ou até muito mais do que isso, lendo besteiras do Facebook, piadas do WhatsApp ou do Instagram. Mas é difícil ler a Bíblia, porque quando eu começo me dá um sono, o diabo atrapalha. Eu imagino. Nós estamos muito longe de mostrarmos vida de reconciliação. Eu digo isso a você, não porque você é obrigado a fazer. Nós não somos obrigados, podemos continuar sem fazer. A pergunta não é se eu preciso, se eu devo ou se eu sou obrigado. A pergunta é: por que eu não estou querendo fazer? Ela é muito mais séria e muito mais triste. Por que eu não tenho vontade de fazer?
Irmãos, a nossa dor está ligada ao fato de que nós fomos desligados de Deus. Mas a nossa vida como comunidade e a nossa missão, que vai mitigar a dor de muita gente, é porque a gente reconhece que nós precisamos de Cristo. E Paulo diz: reconciliem-se com Deus. Então eu não vou dizer para você se reconciliar com a sua esposa. Reconcilie-se com Deus. Eu não preciso dizer para você que você tem que fazer isso para o seu marido. Eu vou te dizer: reconcilie-se com Deus. Eu não vou dizer para você que você é obrigado a fazer alguma coisa ou doar alguma coisa. Vou te falar: reconcilie-se com Deus de verdade. E reconheça o que Cristo fez por você. Porque o resto vai fazer parte de um ministério que Deus vai te dar. Você vai querer reconciliar tudo o que existe com Deus. Por isso é que a gente, na ecologia, na terra, nas relações, no trabalho, em tudo que a gente, onde tem um cristão, não importa em que setor da nossa economia, da nossa sociedade, da realidade de qualquer país, não importa o caos que existe, quando ali pisa um cristão, fui contratado, fui convidado, cheguei. Quem chegou ali? Um reconciliado com Deus. E tudo que ele faz tem uma direção na cabeça, no coração, na alma, no espírito. Eu faço porque Deus se reconciliou comigo. E tudo que tiver na minha mão vai ser reconciliado com Deus. Relações, amizades, pessoas, trabalho, economia, tudo. O que orienta o meu pensamento não é o que faz bem para mim, porque eu gosto na minha carne ou na minha ganância. É porque, como um cara reconciliado, eu sou agente de reconciliação. Deus estava ali, em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. E nos deu o ministério da reconciliação. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque conheceram a justiça de Deus e não encontram nesse mundo. Bem-aventurados aqueles que foram impulsionados pela vida do Espírito dentro de si. Deus nos abençoe. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Você é muito crítico sobre igreja. Eu estou aqui dando uma olhada a ver se essa igreja é boa. Não é. Não perca tempo, viu? Estou vindo aqui na Casa da Rocha ver se me agrada, se eu acho as coisas aqui legais. Vamos ver se essa aqui não é igual às outras. É tudo igual, viu, irmão? É que você é perfeito e não achou um lugar perfeito como você para você viver, né? Você já sabe tudo, fez todas as críticas e você sabe o que é uma igreja perfeita. Abra a sua. Aqui é o lugar de gente imperfeita, começando por mim. Que entendemos que fomos reconciliados, a gente tem que trabalhar pela reconciliação. A responsabilidade não é da confissão de fé da igreja, nem do pastor e da liderança, é de todos nós. E nós entendemos que Deus fez por nós na cruz. Que bom se nós fôssemos, ou sejamos, que nós sejamos um presente de Deus para a nossa cidade. Gente de reconciliação, gente pacificadora. Que todo mundo chega e pergunta: posso perguntar uma coisa? Por que você faz isso? Ninguém faria isso. Por que você abraça? Ninguém abraça. Por que você acredita no mundo de hoje? Ninguém dá oportunidade. Por que você perdoa? Ninguém tem que perdoar. É porque eu fui reconciliado. E eu não consigo viver sem ministrar e servir reconciliação. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nem sempre a gente faz isso, tem dia que a gente faz, tem dia que a gente não faz. A maioria das vezes a gente não faz, mas hoje acho que eu vou fazer, então hoje vai ser um dia que a gente faz.
Qual é a regra, Zé? Não tem regra. Tem dia que eu acho que tem que fazer, tem dia que eu acho que não tem que fazer, então tem dia que a gente faz. Você está precisando se reconciliar com Deus. Suas vocações, sua vida, seu coração. Você está precisando se reconciliar com Deus. Ele já demonstrou reconciliação na cruz. Você precisa de se reconciliar com Deus. Não é voltar para Deus para tudo dar certo na sua vida. É voltar para Deus porque você precisa dele e você precisa ser um ministro de reconciliação. Você está muito crítico com todo mundo está errado. Se você quiser se juntar aos imperfeitos, seja bem-vindo. Você precisa se reconciliar com Deus. Sabe o jeito que você olha a vida e que você trata as pessoas por cima porque você é perfeito? Teus amigos, tua esposa, teu esposo, teus filhos, você é o dono da verdade. Você precisa quebrar isso na sua vida e se reconciliar com Deus, porque se Deus te tratasse assim, você estava ferrado. É que Deus foi para a cruz por você e você não consegue, aceitando tudo que você fez de errado e dizendo eu pago o preço, e você não tem paciência 1 milímetro de andar com o defeito de alguém. Você precisa se reconciliar com Deus, entender o que Ele fez por você e reproduzir isso para os outros. E não ser um desperdício da graça. Você recebeu de graça, mas cobra caro para dar, hein? Deus te aceitou de graça, mas para ser teu amigo e você aprovar tem que ser muito direitinho, hein? Bom, você não tem que fazer isso, porque você não tem que fazer nada, mas você poderia se reconciliar com Deus. Talvez você sofra muito porque você é um chato de galocha, que acha que você é perfeito e todo mundo está errado. Você precisa se reconciliar com Deus e entender que você é um pecador. Repartir um pouco mais, porque Ele repartiu de graça. Amar um pouco mais, porque Ele te amou de graça. Perdoar muito mais, porque Ele te perdoou de graça. Ser um pouco mais justo. Podia doar um pouco mais, porque Ele fez isso de graça por você. Reconcilie-se com Deus. Reconheça a tua falibilidade, que você precisa dEle. Eu queria orar por você, se você quiser se reconciliar com Deus. Que você viesse aqui à frente para a gente orar com você. E que você dissesse, eu preciso me reconciliar com Deus. Não é que aqui na frente tem mais poder ou tem mais milagre. Não. Não é por isso não. É porque você precisa fazer isso por você mesmo. Você precisa quebrar isso e você precisa dar esse passo. Se tiver alguém, a gente quer orar por você. Eu queria pedir para você, falar, Senhor, eu preciso me reconciliar contigo. Vamos orar. Você que está aí no seu lugar, ore por você. Peça a Deus pela sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos todos nós. A gente faz muito pouco nesse mundo comparado ao que o Senhor fez por nós. A gente reproduz muito pouco a tua reconciliação. Por isso a nossa dor é um pouco maior. Porque ao invés da gente produzir paz, a gente produz guerra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa. E a gente se sente muito orgulhoso e não reconhecemos que somos pecadores reconciliados pelo teu amor. E se não fosse a tua graça, a gente nem estaria aqui. Por isso nos arrependemos, por isso te pedimos perdão e te louvamos pela tua reconciliação. O Senhor estava lá na cruz, abrindo a avenida para a gente voltar para a tua presença. Então a gente quer correr para ti, Senhor, e te agradecer pela reconciliação, pelo sangue de Cristo, pela obra da cruz. A gente entrega o coração, a alma,
A gente corre de volta para dizer: eu quero andar contigo, Jesus. Eu quero uma nova vida contigo. Senhor, eu te amo. Obrigado porque o Senhor me perdoou e eu sou um pecador. Transforma meu coração, minha alma, minha vida. Eu quero ter outras atitudes, Senhor. Tem muito inferno do meu redor porque eu produzo muito. Eu levo muito pouca reconciliação. Me torna mais sereno, compassivo, justo, paciente, benevolente, mais amável. Me torna mais justo. Me ajuda a sentir a dor de quem sente ao meu redor. Me torna um pacificador por onde eu andar. Molda a minha vida e o meu coração. Obrigado, Deus de reconciliação, que abriu as portas para eu voltar e me tornou ministro da reconciliação. Obrigado, Jesus. Faz isso conosco, como igreja, como indivíduos. Vivemos num mundo de dor, mas tem umas que a gente não precisava passar. Mas hoje nós queremos nos reconciliar. Nós queremos correr para os teus braços. E aonde a gente estiver, queremos ser ministros, servos, diáconos da reconciliação. Não só aqui dentro das quatro paredes, mas por onde a gente andar. E se nesse mundo ainda dá tempo de alguém reconhecer que tu és Cristo, o Senhor, que nós possamos participar disso, vivendo Cristo diante dessas pessoas. Transforma a nossa vida, Senhor, segundo a tua imagem, segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.